E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula de filosofia. Tá? A aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós já tínhamos começado a ver, né? que é que são, aliás, as principais reflexões filosóficas sobre a política. Na aula passada nós vimos Platão e Aristóteles e na aula de hoje nós vamos ver Nicolau Maquiavel, né, já inaugurando no período conhecido como época moderna, a política moderna, e também o Jean Baudin, certo? E essa época, pessoal, esse período que nós vamos estudar, ele é um período logo após a Idade Média, né, já ali no finalzinho da Idade Média para o início da Idade Moderna, tá certo? E para que vocês possam compreender melhor esse período, é interessante ressaltar que durante a Idade Média, né, a, a sociedade europeia ela estava muito ligada, tá? A questão religiosa, a partir da Igreja Católica, era muito forte ali. Então, a política, ela passa por uma leitura religiosa, tá certo? E essa leitura religiosa, por mais que não tenha nenhum um filósofo durante a Idade Média que fosse pensar sobre a política, mas ela influencia os pensadores que virão a seguir, especialmente o Jean Baudin, tá bom? Então, nós vamos começar com o período, né, que eu estava aqui já colocando para vocês, e o Nicolau Maquiavel que está aqui nessa parte. Apesar de estar o título é Direito Divino de Governar, ele não vai dizer especificamente o pensamento do Maquiavel, tá certo? Então vamos lá. Então, durante a Idade Moderna, né, há uma aliança, criada uma aliança entre a Igreja Católica, que era o principal poder ideológico, religioso, daquele período, tinha uma influência muito grande, né, e o poder político vigente. Quem era o poder político vigente? Eram os reis, os príncipes, né, os monarcas ali europeus, certo? Então, é criada uma aliança entre a igreja e os monarcas. A igreja entendia, né, que todo o poder vinha de Deus. Então, a partir dessa leitura, se todo o poder vinha de Deus, os governantes que detinham certo poder sobre outras pessoas, eles seriam, né, foram entendidos como representantes de Deus na Terra. Ok? E a partir disso, o rei passa a ter o direito divino de governar, que é a teoria do Jean Baudin que nós vamos ver daqui a pouco. Tá certo? Então, primeiro nós vamos falar de Nicolau Maquiavel. E Maquiavel era um filósofo, era um historiador, ele era um poeta, tá certo? E ele foi o responsável por fundar o pensamento político moderno. Como assim? Ele foi o responsável, né, por entender a política pela primeira vez de uma maneira parecida com aquela que nós entendemos hoje. Ah, a política da corrupção. Não. A política a partir da ideia de poder. Tá certo? Então, ele muda a concepção da política. Então, lá na antiguidade, com Platão e Aristóteles, nós tínhamos em Platão uma política ligada ou voltada para o bem comum, né? E em Aristóteles uma política voltada para a ética, ainda assim pensando no bem comum. Já Maquiavel, né, ele rompe com essa leitura, tá certo? Ele analisa o período em que ele vivia e ele rompe com essa leitura, fugindo do idealismo, ou seja, fugindo daquela coisa ideal, daquela coisa bonitinha, é política, é para o bem de todos, política é para ser pensada a partir da ética, assim, assim. Ele foge disso e ele traz uma interpretação da política mais realista, mais dura, mais crua, tá certo? Então, ele entendeu, né, e isso tudo está escrito num livro chamado O Príncipe, tá certo? E ele entendeu que o poder político tinha como função regular as lutas e tensões entre os grupos sociais. Então ele conseguiu perceber que entre os grupos sociais do período dele haviam tensões, lutas, né? Havia algumas questões por ali, digamos assim, perdão a expressão, algumas tretas, e segundo ele, né, esses grupos sociais seriam os poderosos e o povo. Então, quem seriam os poderosos? Os poderosos, os que detinham poder, né? O príncipe, o rei, a monarquia, no contexto geral, né? Os nobres e o restante da população. Então, ele conseguiu fazer essa leitura e entender que haviam tensões, haviam lutas, havia ali algo pesado no ar nas relações entre os poderosos, né? Os monarcas, os nobres e o restante da população, certo?
E segundo a leitura de Maquiavel, ele dizia que essas tensões sempre existiam, elas sempre existiram, certo? Elas sempre estiveram ali. Então, graças a essa interpretação dele, é que ele dizia que não era possível uma política para o bem comum. Como é que eu vou pensar no bem comum se eu estou pensando na minha classe? É impossível, certo? Então ele passou a entender o quê? Que cada classe, digamos assim, puxava a sardinha para o seu lado, certo? E se eu puxo a sardinha para o meu lado, eu não estou pensando no outro. Se eu não estou pensando no outro, é impossível uma política para o bem comum, ok? Então, segundo ele, qual era o grande objetivo da política? Seria a manutenção do poder do Estado. Como assim? Seria você chegar ao poder e se manter lá, tá certo? Manter o poder do Estado ou do governante, tá certo? Então, essa leitura, essa ideia de política ligada ao poder, na conquista do poder e a manutenção do poder, ela é muito presente na nossa realidade. A política moderna, digamos assim, vocês podem prestar atenção. Todo e qualquer político, seja em qualquer esfera, seja municipal, estadual ou federal, faz de tudo para chegar ao poder. E depois que chega, ele faz de tudo para se manter no poder. Então, esse era o grande objetivo da política, segundo Maquiavel: chegar e se manter no poder. No caso, no contexto em que ele vivia, né, no contexto de monarquia, era basicamente a manutenção do poder, porque o monarca é o poder hereditário, né, passado de pai para filho. Então, se eu sou o rei e eu morri, meu filho era o príncipe, assumiria o trono. O objetivo do meu filho como político seria o quê? Se manter no trono, se manter no poder. Okay? E aí, segundo Maquiavel, poderiam se utilizar quaisquer meios para a manutenção do poder. Qualquer um, certo? E daí resulta a sua frase, uma das frases mais conhecidas da história, né? Que diria mais ou menos assim, né? Que os resultados são mais importantes do que os princípios. Ou, da maneira que ela é mais conhecida, os fins justificam os meios. Então, para Maquiavel, para se manter no poder, um monarca ele poderia se utilizar de qualquer meio, fossem meios lícitos, ilícitos, fossem meios legais, ilegais, fossem éticos, antiéticos, morais ou imorais, certo? Qualquer meio necessário para se manter no poder. Daí, pessoal, também, não sei se vocês já ouviram a expressão, né? Fulano é maquiavélico, né? O nome dele, Maquiavel, daí vem maquiavélico, se torna a ideia de alguém ruim, alguém que faz de tudo para chegar e se manter em um cargo, no poder, o que for, graças a essa leitura que ele faz da política. Né? E de sua frase. Então, para Maquiavel, política é se manter no poder, e como se mantém no poder? Utilizando quaisquer meios necessários. Sujos, limpos, ilícitos, legais, éticos, antiéticos, morais, imorais, tanto faz. Tá certo? O importante era chegar e se manter no poder. Ok? E aí tá aqui a imagem, né, do Nicolau Maquiavel. Aí a fotinha dele, tá certo? E aí nós vamos falar do segundo teórico da aula de hoje, que é o Jean Bodin. Ok? Tá aí Jean Bodin, a imagem melhorzinha que eu encontrei dele, tá certo? O Jean Bodin, ele faz uma leitura da política muito próxima, né, daquela leitura da Igreja Católica. Então, nesse período, pessoal, em que eles escrevem as suas teorias, em que eles criam a sua leitura de política, é um período em que o absolutismo, né, estava ali existindo na Europa. Na verdade, a teoria de Bodin foi a base do absolutismo. Mas, Vinícius, eu não me lembro o que é absolutismo. O Evantuí vai cá chegar a vocês. Né? O que foi o absolutismo? Foi um período da história, né, ou melhor, o absolutismo a gente pode definir como a ideia dos reis ou dos monarcas terem um poder absoluto, poder total. Né? E aí a frase do rei francês Luís XVI, se eu não me engano, o Estado sou eu. Né? Ele era o próprio Estado ali encarnado. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tinha um poder total. Então, durante esse período aqui, a teoria do Bodin que nós vamos ver agora, ela foi a base do absolutismo. E o Nicolau Maquiavel escreveu nesse período, tá certo? Então, tem muito a ver com essa época de monarquia, de monarcas, enfim. O Bodin, pessoal, para vocês terem ideia, ele escreveu um livro chamado A República, chamado República.
e que na verdade não tinha nada a ver com a ideia de um governo republicano, ok? Nada a ver, foi só o título que ele utilizou para ilustrar. Então, quais são as principais ideias do Jean Bodin, né? Primeiro, como sendo a base do absolutismo, o Bodin defendia a ideia de que um soberano ele seria perpétuo e absoluto, perdão. O que seria algo perpétuo, que dura para sempre, certo? Então a ideia dele seria que um soberano seria perpétuo. Então, peraí, mas ninguém é perpétuo, né? Todo mundo morre um dia. Então, como é que esse soberano seria perpétuo? Através de sua linhagem, através de seus herdeiros, a questão da hereditariedade, tá certo? E seria absoluto, né? Então ele teria poderes totais. A sua autoridade, a autoridade do monarca, a autoridade do rei, do príncipe, seja quem for o governante, ela representaria a imagem de Deus na terra. E daí cria-se a teoria do direito divino dos reis. Para vocês terem noção, tem um livro que eu li durante a minha graduação, né, em História, que o título do livro era Os Reis Traumaturgos, né, de um historiador, do historiador Mark Bloch, salvo engano. E aí, durante a leitura do livro dos Reis Traumaturgos, fala muito dessa questão, né? É um livro de história medieval, medieval ali moderna, né? E aí fala muito dessa questão do direito divino dos reis, como as pessoas idolatravam e acreditavam que, de fato, os reis eram deuses, eram representantes de Deus aqui na Terra. Tanto é que algumas pessoas atribuíam aos reis, ainda em vida, tá? Poderes miraculosos, né? Poderes de operar milagres. E aí algumas pessoas, né, alguns súditos viajavam para se consultar com o rei, para pedir para o rei orar, para pedir para o rei tocar nela, para que ela fosse curada de alguma doença. Isso está registrado nesse livro, tá certo? Então esse mostra que os europeus, né, ali do período moderno, da Idade Média, eles acreditavam piamente que os reis tinham poderes divinos, eram representantes de Deus aqui na Terra. E essa ideia não é nova, tá, pessoal? Na antiguidade acontecia do mesmo jeito, né? Os reis, né? O faraó, por exemplo, era considerado um deus, a encarnação de um deus. Então isso era muito comum mesmo, desde a antiguidade. E aí, no Império Romano, isso continua com César, né? Os imperadores ali, eles também eram considerados deuses, eram adorados. E aí, na Idade Média, essa ideia continua, tá certo? Isso rompe mais a partir da Idade Moderna, um pouquinho mais adiante na história, essa ideia vai sendo rompida, né, de que os políticos, de que os monarcas são representantes de Deus, enfim, que têm poderes divinos, certo? E aí o Jean Bodin, assim como Maquiavel também, enxergavam que a monarquia era uma forma de governo natural, era a melhor maneira de se governar, era a melhor forma de governo que existia, tá certo? E aí o Jean Bodin, apesar de atribuir, né, poderes divinos aos reis, ele dizia que um rei deveria governar, esse governo deveria ser absoluto e perpétuo, porque ele era um representante de Deus aqui na Terra, porém, o monarca deveria respeitar as liberdades individuais, ou a liberdade da pessoa, e também as propriedades materiais de seus súditos, tá certo? Ele acrescenta e usa essa contrapartida aí para o monarca, tá certo, pessoal? Então, a aula de hoje é isso. Nós avançamos só nesses dois teóricos, tá certo? Na próxima aula nós vamos falar dos contratualistas, é um pouquinho mais complicado, tá bom? Serão 3 teóricos, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, ok? E aí depois nós falaremos de Marx, né, que vai trazer aí a crítica ao Estado liberal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenha sido produtiva para vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição e até a próxima aula. Valeu, galera!